Somos alunos do curso de Pedagogia e vamos discutir sobre o tema avaliação. Boa tarde. Estamos aqui com a Cláudia Vilela, diretora da Escola Municipal Flávio Vilela. Vamos entrevistá-la sobre o processo de avaliação na escola. Para você, Cláudia, o que é avaliação? Avaliação, num termo geral, é um meio pelo qual geralmente a gente verifica o nível de aprendizagem do aluno. Ao meu ver, é um meio que hoje em dia é muito cobrado, referente à questão de notas e outros meios a qual verifica-se a questão do nível do ensino da escola, não só da escola, mas é uma questão nacional. Então, a avaliação, para mim, ao meu ver mesmo, o que seria ela? É um meio da verificação da aprendizagem, onde ela pode ser feita através de prova, através de trabalhos e outros itens ao qual o professor avalia também o dia a dia do aluno, como trabalhinhos diários, tarefas, participação, principalmente na questão da oralidade, não só na questão escrita. Tá. Se avaliar esse nome de melhoria, essa melhoria para você se refere a quem? Ao aluno, ao currículo ou ao professor? Depende muito. Se fosse na questão pessoal, geralmente a gente verifica essa questão da avaliação. Como que está o nível do meu aluno? Então eu vou beneficiar o meu aluno, eu vou avaliar o meu aluno nesse sentido. Se é por uma questão nacional, questão curricular, como que está o ensino da escola, então eu vou fazer uma avaliação onde vai estar englobando todos os alunos, então eu vou verificar, né, como que vai estar esse ensino que eu estou oferecendo para essas crianças. Então nesse caso o benefício seria ele. Né? Se fosse pela questão do professor, até que ponto como professor eu posso estar me avaliando também em relação àquele tipo de prova ou aquele tipo de trabalho ao qual eu verifiquei a aprendizagem do meu aluno. Serve também para que eu possa estar vendo a questão metodológica, como que eu estou trabalhando, o que eu posso modificar, quais são, vamos dizer assim, as matérias, os conteúdos que eu tenho trabalhado, que precisam mais um pouquinho de um ênfase, de um trabalho mais diferenciado para que o aluno possa assimilar. Então eu acredito assim, que ele beneficia aluno, ele beneficia professor, ele beneficia o currículo, ele beneficia no todo geral. A avaliação não é específica só para um, ela não dá meios para ser avaliado e dá um potencial um pouquinho mais elevado só ao professor ou só ao aluno. Eu acho que é um todo, ela não tem separação. Ok, muito obrigada. Boa tarde. Estamos aqui com a professora Isabel Costa e para fazer uma entrevista, queremos saber qual deveria ser o sentido e a finalidade de avaliação para você. Bom, eu penso que a avaliação deveria ser com o objetivo de descobrir o que o aluno precisa aprender e não assim classificatória, né? Minha opinião deveria ser essa. A partir da avaliação feita, a gente teria assim, uma base para saber o que o aluno está precisando e o ponto de partida para a aprendizagem dele. Muito bem. E se hoje na escola está havendo discussões entre os professores com a finalidade de fazer da avaliação um momento de reflexão para alcançar os objetivos de uma educação de qualidade? Não existe assim, entre professores, não existe uma discussão. A única discussão que se tem é com a coordenação da escola. Entre nós, professores, a gente não tem esse momento na escola para discutir, não existe. E seria muito bom que ele existisse, porque às vezes a opinião de um colega pode auxiliar o outro, né? Então eu acho que falta esse momento da gente ter uma oportunidade para discutir o tema com os colegas. Muito obrigada. Boa tarde, Joana. Eliane, para você, o que é avaliação? Olha, eu vejo que a avaliação ela é um processo necessário na escola, mas não assim aquele processo de estar taxando aluno. Eu vejo assim que a avaliação é necessária para o professor seguir uma orientação para estar desenvolvendo as suas aulas e saber a necessidade do seu aluno, entendeu? Quero dizer assim, essa avaliação vai ser tanto para a criança quanto para o professor, para o trabalho do professor, que através dela ele vai entender e vai saber classificar o que foi aproveitado e o que não foi, qual é a dificuldade e qual não é dentro da sala de aula.
E vejo assim que também a avaliação não significa hoje aquela avaliação dos nossos pais, aí até nossa, de antigamente, onde era avaliado só o aluno. Hoje existem diversas maneiras de avaliar. A gente aproveita tudo que o aluno sabe. A gente aproveita uma tarefa em sala, um trabalho em grupo, uma atividade de pesquisa. Então, assim, hoje tudo é avaliado. Então, assim, é uma maneira também dos alunos aprenderem. Às vezes, eles estão sendo avaliados sem saber. E para você, Eliane, qual deveria ser o sentido e a finalidade dessa avaliação? Eu já falei assim que... Você respondeu. Eu já respondi, porque assim, tanto para avaliar o professor, né, a prática pedagógica do educador, e tanto a aprendizagem dos alunos. Essa avaliação não é só para taxar os que sabem e os que não sabem. É para ver assim, onde o professor pode melhorar, por que será que determinado aluno não conseguiu alcançar aquela habilidade, o que está precisando. Então, assim, a avaliação é necessária para o professor fazer uma reflexão da sua prática pedagógica e tentar, assim, buscar meios, outras alternativas para estar, assim, auxiliando os seus alunos da melhor forma possível. Você também já colocou, mas eu queria confirmar com você. Como você vê o processo de avaliação na escola hoje? Olha, hoje assim está bem melhor, mas acredito que ainda tem que muito melhorar. Porque assim, hoje assim, a gente tem aquela liberdade de estar avaliando o aluno no dia a dia, através de um trabalho em grupo, através da sua participação na sala de aula, através de até uma prova escrita também, uma avaliação escrita, mas assim, com o valor menor. Então, assim, existem várias maneiras. E aqui na nossa escola, a gente tem tentado mostrar para o professor essa importância de estar avaliando de diversas formas. Não só, assim, ter aquela semana de avaliação e pronto. Não, eu acredito, assim, que o processo educacional, para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, as nossas habilidades, ela começa desde a participação do aluno na sala de aula, desde uma atividade em grupo, uma atividade de pesquisa, a presença do aluno também na sala de aula é uma maneira de estar avaliando e de uma certa forma também assim, estar orientando os pais de que hoje assim, deu uma mudada e o nosso objetivo é melhorar mais, assim, para eles estarem conscientes que a gente avalia o aluno não só naquela prova escrita, mas assim, todos os dias na sala de aula. Muito obrigada. Te mando. Obrigada a você. A partir das contribuições da diretora, coordenadora e professora da Escola Municipal Flávio Vilela sobre o processo de avaliação, discorremos aqui sobre o tema. Nos dias atuais, a avaliação ainda está sendo seletiva por provas que classificam ou reprovam o aluno. O aluno está simplesmente tendo que decorar conteúdo sem realmente aprender, reproduzindo da mesma maneira. Para a autora Amélia Rodrigues e Ana Maria Pessoa, a avaliação deveria ser qualitativa, voltada para a obtenção dos resultados positivos, valorizando o êxito, corrigindo as falhas, procurando ações a serem tomadas após o diagnóstico, priorizando o erro como uma pista do que precisa mudar e que conhecimentos deverão ser aprofundados. Não priorizar somente notas, mas todo o processo, o dia a dia do aluno, para amenizar os desastres das avaliações feitas na escola. Deveria unir todas as pessoas envolvidas na escola, identificando os problemas para buscar soluções, criando objetivos para ser cumpridos, tendo uma relação aberta entre os alunos e os professores para autoavaliar, perguntando o que entenderam de um determinado conteúdo, buscando a formação do indivíduo autônomo. Fazendo da escola uma escola democrática, onde todos têm direito a falar, trabalhar em grupos, para uma melhor aprendizagem, para que no futuro o aluno consiga caminhar sozinho. Ao meu ver, o
processo de avaliação faz-se necessário no ensino sistêmico, até porque avaliar é uma prática que está presente a todo instante na vida do ser humano. Avaliar no senso comum é sinônimo de medida, de atribuição de valores em forma de nota, mas nós, professores, temos um compromisso de ir além do senso comum e não confundir avaliar com medir. A avaliação deve ter como foco a aprendizagem e não deve, portanto, ser realizada apenas no final do processo de ensino. Ao avaliar, os objetivos devem ser claros para que o instrumento de avaliação contribua para a aprendizagem do aluno e não passe a ser um instrumento de exclusão ou de seleção dentro da escola. A autoavaliação ainda não faz parte da cultura escolar brasileira, como nos afirma Fernandes e Freire em seu texto Currículo e Avaliação. Entretanto, se quisermos sujeitos autônomos e críticos, devemos ter consciência de que tal prática deve ser incorporada ao cotidiano do planejamento dos professores. Cabe ao professor refletir sobre a função da avaliação e planejar as mesmas, dando oportunidade ao aluno de compreender que a aprendizagem é um processo, onde a avaliação é necessária, e não um mero instrumento de atribuição de nota, servindo para que o professor acompanhe o desempenho do aluno ao longo de sua trajetória escolar. É fundamental transformar a prática avaliativa em prática de aprendizagem. É necessário avaliar, dando condições para a mudança da prática e para o redirecionamento do processo de ensino-aprendizagem. Avaliar faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Não ensinamos sem avaliar, não aprendemos sem avaliar. Devemos romper com a tradicional avaliação ao final do processo, para valorizar toda a construção do processo de ensino-aprendizagem do aluno. Segundo Fernandes e Freitas, 2008, podemos considerar também que, tradicionalmente, as experiências, principalmente no ensino fundamental, são marcadas por uma avaliação classificatória, seletiva e muitas vezes excludente. Como já vimos, conforme esses autores, eles trabalham na perspectiva de uma avaliação das aprendizagens dos estudantes que implica uma proposição de avaliação marcada pela lógica da inclusão, do diálogo, da construção da autonomia, da mediação, da participação, da construção, da responsabilidade com o coletivo. Os educadores precisam discutir a sua prática, porque dessa prática é que depende o aprendizado dos alunos. A evoluir dos meios de aprendizagem, a valorização do trabalho em sala de aula, além do que a troca de experiência entre os professores enriquece o trabalho do professor. A avaliação é um processo que deve ser contínuo e sistemático, deve ser constante e planejado. Precisa ser também funcional, porque se realiza em função dos objetivos previstos. A avaliação, ela é orientadora, porque indica avanços e dificuldades dos alunos, ajudando-os a progredir. Ajuda o professor também a replanejar o seu trabalho. Avaliar também é acompanhar, é condição essencial de qualquer ação intencional. Durante o processo avaliativo, investigar se o aluno está aprendendo, formulando estratégia de intervenção e motivando seus educandos para uma aprendizagem qualitativa.